família! Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde, família. E boa noite para quem vai cerrar as pestanas e vai cair no soninho. Deixa eu virar isso aqui mais um cobinho. Bora lá, né? Compartilhar a mensagem que este amoroso, caridoso Espírito deixa conosco todos os dias. Eu sou o caminho, la verità y la vida, donde ninguém se allegará hasta mi Padre sin antes este no quiser ou vier a passar por mim. Ah, que lindo, família. Sem comentários. As meninas sempre falam aqui. Agora nesta sala todo mundo sabe que ele pode. Vamos nos questionar, família. Por que esse amoroso Espírito está deixando conosco mensagens em espanhol? Fica a dica aí para quem quiser. Ninguém aqui é obrigado a nada, família. E deixou conosco também a indicação do Salmo 24, o mesmo Espírito, e 91, família. Bora lá, né, família? Entender. Aqui já tá, né? Nós vai ela cruzar os perninhos. Entender o porquê nós vamos abordar esse assunto hoje. Família, nossos mentores espirituais, eles atravessam paredes, portas, portais, espelhos, portões, acompanham a cada um de nós desta sala, deste orbe, deste planeta, família. São espíritos protetores. Ouvem, veem os nossos pensamentos, família. E o que eles fazem? A maioria está em dúvida sobre tal assunto. Vamos esclarecê-los. É simples assim. E este ratinho de laboratório que vos fala repassa para vocês a melhor forma, né, de encaminhar e esclarecer as vossas dúvidas. Bora lá. A gente começou ontem, mas que lembra lá que a gente fala para vocês que a gente só tem a agradecer a caridade destes amorosos mentores que a gente considera respeitosamente como nossos pais, porque espíritos sábios que já reencarnaram aqui, estiveram antes de nós, são as hierarquias, os antepassados, nós respeitosamente os consideramos como pais, mães, né? Aqueles que vêm para nos orientar, nos trazer clareza sobre tudo aquilo que nós ainda não entendemos. E quem sabe, né, daqui a alguns milênios, a gente possa também, quando crescer, família, ter essa sabedoria. Hoje a gente está meio que no fluxo, num coraçãozinho apertado. A gente pede perdão a vocês, aos nossos mentores, né? Que a gente não tá naquela energia do que a gente capta, família. Então a energia tá um pouquinho borocochô. Mas vai ficar a dica para vocês de no vídeo passado, quem assistiu a manifestação de luzes no ambiente. Por que aquilo ocorreu, família? É a presença de um mentor, de um espírito. Ele tá aqui assim, olha nos olhos. Tá bom, vou olhar nos olhos de vocês. A caridade do nosso mentor, dos nossos mentores, da galera do astral que está presente conosco sempre. Mas nós somos peneiras. Hoje eu estou um pouquinho assim, então não vai ficar tanto. Mas assista o vídeo passado. Vamos responder novamente. Por que daquela manifestação física das luzes piscando e que ora podem talvez ocorrer no vídeo de hoje? Isso faz, família, um amigo de verdade. Quando eu, Rosana encarnado, digo que a mediunidade de efeito físico,
Este espírito vem amorosamente do nosso lado. Ele fica mais especificamente aqui para quem é clarividente pode ver já, graças a Deus. Um dos que eles estão falando aqui, porque nós somos muitos que eles estão dizendo, para que eu não passe como uma encarnada que não tem palavra, que não digo verdade. Então eles se apresentam e movimentam as energias para dizer: nós estamos aqui, você não está sozinho. Ah, que lindo, eu amo esse jeito deles falarem, gente. Então bora lá voltar no raciocínio que eu falei para vocês para esclarecer as dúvidas, né? Hoje vamos falar sobre o quê? Relacionamento. Ah, eu amo este assunto. Nós recebemos a presença do espírito paterno. Adivinha, ó, puxão de orelha na área. Para mim, em primeiro, porque quem recebe a mensagem é a primeira a vertir, né, o ensinamento. Vamos dizer assim para não falar outra coisa para mim. Então bora lá do jeito que ele fala, depois a gente explica para vocês. Do que nós iremos hoje falar juntos sobre o porquê ninguém... Olha a língua da pessoa, eu amo este ser, gente. Eu já falei para vocês sobre esse espírito. Vamos ler da forma que ele nos fala. A autoridade deste espírito, respeitosamente. Do que nós iremos falar hoje, juntos, sobre o porquê ninguém vai ter el compromisso com qualquer persona sin antes esta não vier a enxergar primeiro o espírito. É espanhol que você fala, família. Então a gente fica, né, meio que escreve em portunhol aqui e fala também com vocês. Peço perdão. E ele continua. Vamos ter que passar esta... Eu vou falar em português direitinho para vocês, que é a nossa língua, né? Fica mais fácil assim. Vamos ter que passar esta a explicar para uma tela, um desenho e comentar sobre, dando o real exemplo do sério compromisso que faz unir duas almas que realmente se conhecem, se compreendem, se respeitam. E sim, estas duas almas querem ter, ser e levar a sério para o eterno o compromisso que vos será assumido aqui, família, a partir do plano físico. E sim, pode vir a se eternizar para o espiritual. Vai depender isto seriamente de ambos, ou seja, do homem e da mulher, família, né? Vamos virar a página aqui. Vamos nos dirigir ao exemplo que vos daremos em primeiro lugar, de como isto não vos será possível se isto tentar começar desta forma errônea que vos vamos explicar. Na hora que a gente estava recebendo a mensagem, o espírito estava do nosso lado, como está agora, né, corrigindo a frase, a gente sente, né, essa energia paternal de bronca, né? Relacionamento para começar aqui no plano físico sem chance de ser bagunçado, família. Então a gente vai mostrar para vocês o exemplo que ele nos pediu que fizéssemos. A gente não pode muito se aproximar, vocês printem aí, família. O exemplo que nos fora dado é o seguinte: suponhamos que este espírito encarnado que vocês veem em uma forma feminina não é um espírito que está encarnado nesta forma feminina. Vocês foquem na cor mais escura, que seria a pele de um espírito masculino encarnado, família. Mas, digamos que este espírito feminino, que já tem um compromisso, atraída pelo magnetismo deste corpo masculino, pensa: encontrei o amor da minha vida, se apaixona e pensa mentalmente, pensando, né, que não existe pensamento oculto, que este espírito não vê e não ouve o que ela está querendo. Então, ela pensa: vou terminar o namoro com este
e vou começar com este. Isso vai dar certo, família? Não, tá? Só para constar. As próximas uniões, a partir de agora, família, que já está acontecendo com muitos encarnados que estão estudando, né? A espiritualidade, que já tem a clarividência, a clareaudiência aberta. O que este ser vai pensar, vai ouvir e ver a respeito desta encarnada? Por que ele não vai topar um relacionamento com espíritos que não têm a clarividência, a clareaudiência aberta? Porque da mesma forma que ela vai fazer, dando um tchau para esse aqui, para reiniciar um relacionamento com este, quando os dois estiverem juntos, este ser já sabe. O próximo a ganhar o pé nos traseiros pode ser eu. E não vai rolar. Vai ser outro trabalho, outra tristeza, outra mágoa. Não. Por quê, família? Vamos resumir aqui. De acordo com o nosso mentor espiritual, o que os seres encarnados que estamos todos estudando nesta sala é aprender a enxergar o espírito. Lembra lá que eu falei para vocês que eu disse que se algum dia eu encontrar, né, nesta vida, ótimo, vou ficar imenso feliz. Mas se eu não encontrar, nada feito. Um espírito encarnado que tem um olhar como que o meu padrinho olha, a minha madrinha. Dois espíritos, tá? Que a gente tá falando de desencarnado. Quando eu vou sair pra rua, os dois se dão os braços. Quando ele passa por mim, mais ela, o sorriso que ele dá, este espírito, Dom Carlos Ramírez, é com muito respeito que eu pronuncio esse nome, ilumina o nosso ambiente. Aquele coração cheio de amor que está feliz por estar de braços dados com a sua contraparte ao que ele me ensina. O mesmo olhar de admiração, de respeito, de amorosidade que tem entre ambos, nos fortalece. Feliz daquele que tiver, né, o espírito com olhos de enxergar outro espírito aqui na materialidade. Estes sim, se reencontrarão, se encontrarão e formarão casais que começam aqui no plano físico e podem sim se eternizar para o espiritual, assim como eles dois, nosso padrinho junto com a nossa madrinha Esmeralda, que eles estão dando um laroyeixo, emojubá e um optcha. É isso, família. Por que os casais não vão se formar facilmente com frivolidade? Porque o nosso planeta não tem mais tempo a perder entre desfaz casais, recomeça casais, não. Terá que ser um amor sincero, verdadeiro. Estes espíritos que já se encontrarão em grau evolutivo, estes jovens reencarnados, encarnados, são espíritos antigos, sábios. E a beleza do espírito reflete no corpo físico. São aquelas pessoas que muitos encarnados olham e falam, que lindo. E ele humildemente não se importa com a beleza externa, porque ele sabe que é passageira. Ele espera reencontrar uma alma aqui no plano físico, ou ela, tanto faz a energia feminina ou masculina, que o enxergue em espírito, não o corpo físico, que vai se deteriorar com o tempo. Por quê? Um espírito que, estando no grau de não conhecimento da espiritualidade, imaturo que eles estão falando aqui, enxerga só a matéria, o corpo físico. Portanto, quando pensar que acabou a beleza, vai correr atrás de outro externo, abandonando aquela alma que um dia fez compromisso. Então, de acordo com o conhecimento da espiritualidade que eles nos passam, é que isso não vai ser mais permitido. Quem tem a mediunidade expandida, entendida, não vai mais perder tempo com isso, família. Por quê? Se sente bem como é, não tem carência, não tem falta, se basta.
e sabe aguardar com paciência o reencontro de uma alma fiel, querida, amorosa de verdade, não uma ilusão deste mundo. Não vai se apavorar, não vai perder tempo com isso. Tem consciência, tem união com os seus anjos guardiões e sabe, porque o nosso mentor fala, olha, a tua contraparte está por vir, vai demorar tanto tempo para aparecer, depende da sua evolução, da evolução do outro ou da outra, então não tem pressa, entende? É simples assim, família. E tem mais, de acordo com o que os nossos irmãos nos dizem, de hoje, de agora, de um tempo já, né, de que muitos espíritos encarnados estão com a evolução espiritual expandida, sabem que estão aqui no plano físico para desenvolver várias tarefas em várias áreas da saúde, da justiça, da administração, da contabilidade, da arte, da saúde, todas as áreas. Ao se reencontrarem com seus pares espirituais, não vão perder tempo entre hoje fica com um, fica com o outro, bagunçando a mente, a energia, não. Vão focar naquela área para dar-se a desenvolver, para ajudar outras almas que necessitam também do compartilhamento de amor e carinho que eles têm para dar. Por isso, família, não vai ter mais bagunça neste orbe, graças a Deus. Então é isso que o nosso padrinho veio nos ensinar. Todo jeito que a pessoa arruma tá desconfortável. Descobri, alma querida. O arrumadinho está na sala. Ai, é só a gente querer mexer na gola. Tens uma energia capricorniana? Estude, né? Sobre você, suas características, que gostam muito de uma casa limpa, tudo organizado, armários impecáveis. Principalmente a despensa, né? Que tem que estar com tudo em dia. Produtos de limpeza, alimentação, a gente fala daqui, capta visualmente a tua cozinha, alma querida. Elas estão falando aqui, desapega um pouco. Dê mais amor, aquilo que você tanto almeja sentir. É o coração. No fundo, a organização que nós buscamos não é no externo, é aqui, na alma, no espírito, que se expande para fora, que é uma consequência daquilo que nós pensamos e sentimos. A gente vai parar por aqui, vamos sair do fluxo, senão a gente entra, né, em detalhes, não tem necessidade. As meninas estão falando, esta alma querida sabe quem o é. Adoro, né? Casa impecável, armários impecáveis, não se torture tanto, seja mais leve. Elas estão falando aqui, desapega, alma querida. Bora lá passar, né? Porque voltar para o texto, para o que este espírito, vamos sair do fluxo, família, passou pra gente, com perguntas sobre este assunto de relacionamento. Bem bom. Pergunta: por que em tempos atuais e vindouros não se haverá mais uniões entre espíritos que estudam e possuem a própria mediunidade desenvolvida com espíritos encarnados que não possuem a própria mediunidade desenvolvida? Resposta: porque as verdadeiras uniões de casais se darão com aqueles que se enxergam de alma para a alma, e não como vós hoje, ainda de forma a ignorar o espírito e a vossa própria existência. Pensa numa pessoa quando estava escutando, né? A gente fica pequenininha. Próxima pergunta: por que do motivo espiritual desta evolução do ser espiritual? Resposta: para que se, havendo estas reais e verdadeiras uniões de alma para alma, não se perca mais tempo com questões emocionais desequilibradas, sendo que, com casais unidos em espírito e corpo, estes sem se livrarem, se perderem o seu tempo, conhecimento, amor, sabedoria e força, sendo que
Com casais unidos em espírito e corpo, estes sim levarão o seu tempo, conhecimento, amor, sabedoria e força na dedicação daquilo que verdadeiramente nos e vos interessa, a evolução do planeta, trabalhando em conjunto de uniões raras, para, quiçá, talvez, eternas família. Serão casais de médicos, casais de advogados, casais de governantes, casais extraplanetários reencarnados no plano físico que se unem para a evolução do planeta, sem perder tempo. Continua o que o nosso mentor disse. Vocês perdem muito tempo e energia à procura frívola de pares que não se afinizam bem ou corretamente, sem falar moralmente com o vosso espírito. Acabou a bagunça, galera. Pergunta: o que vocês entendem sobre ser fiel a si próprio? Pergunta: conseguem hoje, mesmo tendo compromisso com o outro encarnado, olhar para uma terceira pessoa somente atraído, aspas, fecha aspas, por suas formas aparentes, físicas, sem sequer ter um segundo ou minuto sentindo ou pensando em tal ser, sem uma segunda intenção? Ou seja, família, a pergunta é: quando um espírito encarnado, sem conhecimento da espiritualidade, que tem compromisso, ou é casado, ou namora, né? Olha para outro encarnado e tem aquelas, né, imaginações que a gente tem nesse plano físico que não são legais. Não existe imaginação. Já se plasmou uma forma muito triste de ocorrência, a traição mental. Ela atrapalha as uniões físicas, né? Então, se a gente não tem conhecimento e condições ainda de olhar para um encarnado, uma encarnada, só porque tem uma beleza física sem uma segunda intenção, significa que nós não estamos preparados para ter essas uniões espirituais evoluídas. Como é o correto de dois espíritos encarnados, eles vão sim interagir com outros encarnados de muita beleza física, mas não vão se interessar, não vão sequer ter pensamentos, vamos dizer, eróticos, né, família? Porque todo mundo nessa sala é adulto. Porque sabem que é somente um espírito dentro de um corpo. Porque eles vão enxergar o espírito e não o corpo, família. Porque cada um de nós tem as nossas provas. Isso é um estágio de sabedoria e maturidade de qualquer espírito, seja ele energia masculina ou feminina, família. Bora lá para a próxima pergunta. Ele estava, né, puxando o tapete da galera. Amo isso. Este espírito é o máximo. Perguntando para todos nós, família. Tem hoje condições emocionais e espirituais de se relacionar com alguém que, mesmo que não fale ou verbalize com palavras, este vos já o sabes que é capaz de ver, ler, ouvir os vossos pensamentos mais íntimos? Ele está perguntando, já pensou a gente, né, que tem a telepatia desenvolvida, a clareaudiência, a clarevidência, está do lado de um cônjuge que não estuda a espiritualidade, estando onde estiver no orbe e poder ver e ouvir que o parceiro ou parceira o está traindo mentalmente? Como ficaria o estado emocional da gente? Ele está perguntando se a gente tem como, né, se manter em equilíbrio se isso ocorrer com a gente aqui no plano físico. Continua. Sabendo disto, pergunta: sabendo disto, pode hoje nos dizer que se sentirá confortável ao lado de tal pessoa ou espírito, onde nada, nem o pensamento poderá esconder?
É isso aí, família. Né? A coisa só melhora. Vamos pro próximo. Pergunta: mesmo vós, hoje, sendo trabalhado como estamos aos poucos e gradativamente juntos de nós, mestres e professores, irá conseguir se manter em total equilíbrio, sem fazer tantos barulhos sonoros, verbais, ou ao ler os pensamentos altruístas de vossos parceiros com outras pessoas, sem perder totalmente o vosso equilíbrio? Resposta: se a resposta for não, melhor seja para vós, ora, permanecer sozinhos. Simples assim. A pessoa não tem por onde chegar, família. Ele é curto e grosso. Eu amo este ser. A questão é que antes de um espírito verdadeiramente dizer que ama a outro, necessário se faz este verdadeiramente amar a si mesmo, estando ele só ou não, sem ter necessidade de se suprir carências suas no outro. Não precisa conhecer a si próprio. Ou eu preciso conhecer a mim mesma primeiro, família. Se eu sinto falta, se eu não me basto por mim mesma, eu espero me sentir bem por estar com o outro, quero o outro, não fico em paz, fico agoniada, eu não estou preparada. Não, eu estou atraindo falta, necessidade, eu não me amo o suficiente. Eu quero que o outro me dê aquilo que eu preciso ter em mim. Eles estão falando aqui, semelhante atrai semelhante, lembra? Então, quando eu tenho maturidade, sou um espírito consciente, começo a emanar esses sentimentos por mim mesma, a minha própria energia expande para o universo e vai trazer para mim um espírito semelhante a mim. Esteja onde estiver, não há distância, eles estão falando aqui. Eu amo isso, família. Bora lá continuar no texto. Estar bem e feliz comigo para somente depois, após conhecer o outro espírito, trabalhar, conversar, conhecer, para então depois, somente depois, estando ambos em comum acordo e verdadeiramente se vendo, sentindo e ouvindo, partir para o último estágio de ambos, que é ou será o entrelaçamento de almas, ou seja, a união com amor de espírito para espírito, família. É simples assim. E ele deixou uma bronca. E tenho dito, aspas, é bronca, né? Só para constar. Eu estou falando aqui, fica a dica aí para quem for, vai mais do que saber. Assim, vós não perdereis mais tempo e energia em troca de casais, que esta união vos será algo muito precioso de se ter, amar e cuidar, que é o que hoje vós dizeis, o real e verdadeiro casamento. Quando ele disse entrelaçamento de alma, família, este espírito, ele plasmou na minha tela mental, coisa mais linda, gente. O casal, quando se une na carne, amando um espírito e o outro, há toda uma união luminosa plasmada em torno de ambos. São vários feixes de luz que, gente, é lindo de se ver. Então, estudem aí, família. Vamos alcançar esse grau evolutivo de espírito para que nós possamos ver, sim, emanar essas energias de força, de sabedoria, para atrair espíritos reais e sinceros para o nosso lado. Porque eles sabem, estes grandes mentores, que esta energia é expansiva e, sim, ajuda na construção do planeta, porque trabalha no casal todos os chakras para melhora do nosso orbe, em equilíbrio, lembra?
Então é isso que a gente quis passar para vocês hoje, esclarecendo, esperamos, né? As meninas estão falando aqui que isso esclareça as dúvidas de muitos, né, que estão nesta sala hoje. Depois vocês, elas estão pedindo que voltem o vídeo, família. Porque quando a gente trabalha com o coração, com a união de almas, com conhecimento, sabedoria, maturidade espiritual, a gente fica mais tranquilo, tá? A gente fica mais em paz, faz bem pra gente, faz bem pro outro, simples assim. Bora mudar de assunto, que a gente quer falar com vocês, que a gente passa por isso, já passou por isso desde o início dos nossos estudos mediúnicos, família. Não nos enganemos, galera. A gente estava ainda há pouco conversando com os mentores espirituais, isso acontecia muito comigo antigamente. Sabe aquela história de você andar na rua aí, dar de cara? Olha, a necessidade do estudo mediúnico de se abrir a clarividência, a clareaudiência, a sensibilidade do espírito, família. Muitas vezes, quando eu estava com algum probleminha na matéria, eu gosto de sair para caminhar, tomar um vento, né, no rosto. Eu não sabia que era a presença, a companhia manifesta dos mentores espirituais. Um salve. Nosso poliglota está na sala. Seja bem-vindo, alma querida. Tu sabes que tens o dom da palavra. Sabes tocar os corações. Nasceu para isso. Tem de fé em ti mesmo. Tens força dentro de ti, que nem sabes. Percas este medo de falar como tu és, com a natureza de onde vieste, com o sotaque de onde vieste, alma querida, é o que eles estão falando aqui. Estão dizendo a mim que você pode vê-los. Por que o medo? Verbalize lindamente. Estão dizendo aqui, oxe, ai meu Deus do céu. Pra quem for vai mais do que saber. Fala, alma querida, é o que elas estão falando aqui. Simples assim. Vamos voltar pro texto, a gente entra no fluxo, família. Tem jeito, a gente tem. Bora lá, voltar pro raciocínio aqui. Tentar, né? Muitas vezes, eu saindo pela rua, hoje eu entendo a importância do meu estudo no desenvolvimento do espírito. Os espíritos, família, podem se materializar do lado de vocês. Podem um espírito guia se manifestar do lado de outro encarnado e falar com vocês a respeito de um assunto particular que vocês não comentaram com ninguém. É uma manifestação aqui no plano físico. Sem preconceitos eles estão falando aqui. Quantas vezes espíritos já se manifestaram no plano físico perto de mim, próximo a mim, conversaram comigo em forma de irmãos que nós dizemos infelizmente aqui no plano físico, mendigo, pessoas que têm tatuagens de um corpo físico que não são normalmente comum no plano físico. E depois, quando a pessoa ou o espírito encarnado ou desencarnado saía de perto de mim, eu falava assim, gente, como assim, né? Como que essa pessoa chega assim do nada, fala esse tanto de coisa pra mim, como se, né, estivesse dentro da minha casa, participando da minha vida. Abram o olho, família. Eles estão falando aqui. Estes protetores espirituais se manifestam mais comumente no nosso plano físico do que a gente pode imaginar. Muitos de vocês, eles estão falando aqui, já o fazem. Dialogam com espíritos desencarnados e nem o sabem. Portanto, por isso que é bom a gente se livrar do preconceito e dizer, não, isso não acontece comigo. Eles estão falando aqui, acontece sim. Já aconteceu e vai continuar acontecendo. Por isso que é bom se desenvolver e estudar, família. E a gente vai entrar numa questão muito interessante que a gente, né, tá falando que isso é muito sério, família.
nós assistindo um vídeo da Carol Capel, busquem aí quem quiser, procurem, pesquisem, onde ela apresenta num shorts uma menininha, né? Dizendo pro espírito, sai, sai, e o espírito brincando, fazendo cosquinhas nela, ela para. A mãe começa a dizer, né? Eu oro tanto, é impossível um espírito adentrar nesta casa. Mas eu assistindo o vídeo com auxílio e permissão do meu mentor espiritual, eu pude visualizar o espírito que brincava com a criança. É um espírito da falange dos malandros, um espírito protetor guia. Por que ele fez isso com aquela menininha que está nos Estados Unidos? Olha a distância que essas falanges espirituais protetores agem no nosso orbe, família. Eu disse ao mentor, eu não sabia que a falange dos malandros agem também nos Estados Unidos. São exércitos. Nós temos preconceito, nós temos bloqueios, nós achamos que a caixinha para que não, ela expande mundo afora. E foi bom que ele disse, vamos adentrar este assunto, porque a mãe ora muito, este mentor espiritual brincando, fazendo cosquinha nessa criança que está lá no shorts da Carol Capel. Pesquisem, busquem aí se vocês quiserem, família. O que ele fez brincando com essa criança e essa encarnada, petitinha, né, já com a clarividência, clareaudiência aberta, falando, né, conversando com ele, para que os adultos que estão ali presentes fiquem atentos, pesquisem, busquem, estudem sobre os espíritos. Ou seja, nós temos bilhões, eles estão falando aqui de pequenininhas almas que já estão vendo e ouvindo os espíritos. E a pergunta é, que ele pediu para que nós pensemos nesse fim de semana. Falar nisso, a dica de filme é A Cabana, tá, família? Assistam quem quiser aí. Será que nós, adultos, estamos preparados para a revelação que estas crianças vão fazer sobre o plano espiritual, ou já estão fazendo sobre o plano espiritual? Porque eu, família, como adulta, assim como milhares de encarnados adultos, nós botamos um pezinho no freio, nós temos um filtro, tomamos cuidado com o que vamos falar para outros encarnados que não estão preparados para ouvir sobre o plano espiritual. Na descrição que fazemos sobre os espíritos que acompanham os encarnados. Mas as crianças não, família. Elas vieram sem freios. Existem espíritos encarnados de vários graus de desenvolvimento, de conhecimento, de maturidade. Então, de acordo com o que eles veem, ouvem, qualquer encarnado que estiver ali próximo deles, eles vão descrever: mamãe, papai, titio, titia, eu estou conversando com um irmãozinho, um amiguinho, uma amiguinha que é assim, assim, assim. Será que esses papais vão ter entendimento para orientar essa criança? Lembra lá da importância que os nossos mentores estão nos pedindo? Estudem, visualizem a imagem das falanges dos espíritos, dos boiadeiros, dos baianos, dos caboclos, dos pretos velhos, dos xamãs, dos índios, dos ritanos, dos marinheiros, que não se esqueçam da gente, eles estão aqui falando. Então, por um acaso, se qualquer um de vocês, acaso não existe, eles estão falando aqui, vão passar por isso, porque a nossa encarnação nos leva, somos espíritos guias aqui no plano físico, família. Eles estão falando aqui, principalmente estes que se dizem, né, aí quietinhos, que ninguém vê, não estão inscritos no canal, mas estão nos visualizando e assistindo, vão ser levados pelos caminhos do nosso orbe a estarem presentes em certos lugares, sabendo da imagem destes espíritos, poderão sim ser esclarecedores de mensagens dessas crianças para os pais, tios, vovôs, vovós, dizendo, quando a criança chegar, tio, eu estou vendo tal espírito assim, assim aqui no ambiente, ele está falando comigo. Vocês vão perguntar
Como é este espírito, criança querida? Ela vai descrever. Se for um caboclo, por exemplo, está com penas na cabeça, tem colares no pescoço, tem palhas na cintura, carrega um arco, uma flecha. Vocês que estão desenvolvendo a espiritualidade vão poder dizer: está presente neste ambiente mamãe e papai. Vosso filho, vossa filha está descrevendo um espírito protetor, um caboclo. Simples assim. Para isso que servem os estudos, família. Eles estão aqui, não nos enganemos. É muito simples de entender. Somos todos instrumentos, trabalhadores do Cristo de almas, de mãos dadas, para esclarecer e ajudar a todos quantos possível ao entorno de todos nós, família. Por isso que nós estamos nesta pequena janelinha, graças a Deus. Bora lá pro próximo. Existem também, eles estão falando aqui, espíritos de outras formas que nós nem imaginamos, mas que existem nesse orbe. E sim, estas crianças irão desenhar, como já o estão fazendo, eles estão mostrando aqui, e falar sobre a presença destes espíritos nos ambientes. Entenderam, família? Começou a surtar. Se bloquear, a gente vai jogar na plataforma assim mesmo. O aparelho, família. Bora lá para áudio música. Adele, Someone Like You. Rihanna, Diamond, tá? Quem quiser pesquise aí. Leandro e Leonardo, vem fazer amor comigo. Tem tudo a ver com teminha, família. Estudem aí, pesquisem quem quiser. Assistam, família, mudando de assunto, ao episódio do The Chosen, da mulher hemorroísa, tá? Prestem atenção nas palavras, né? Em que o ator que trabalha como Cristo Jesus fala. Fechem os olhos da matéria.